Salve galera, tudo bom? Professor Matheus de Química e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre funções inorgânicas, ok? A aula será sobre nomenclatura de ácidos. Veremos nessa aula a nomenclatura de ácidos não oxigenados, também chamados hidrácidos, e ácidos que contêm o elemento oxigênio, os famosos oxiácidos. Beleza? Então abra seu material, por favor, lá no módulo 8, para quem for acompanhar com material objetivo, lá do terceiro ano do Bijuzão, ok? Bom, então olha lá, nomenclatura de ácidos, pessoal. Para facilitar a nomenclatura, os ácidos podem ser divididos em dois grupos, os que não têm oxigênio e os que contêm o elemento oxigênio, como eu já havia dito para vocês, beleza? A nomenclatura de ácidos não oxigenados, ou que nós chamamos de hidrácidos, tá? Ela é bastante tranquila, onde a terminação sempre vai ser com o sufixo hídrico, né? O sufixo que contém o nome de um hidrácido sempre vai ser hídrico. Então, por exemplo, veja só, deixa eu acompanhar aqui, o HF, né? Normalmente os hidrácidos são formados por elementos do grupo 7A ou grupo 17 da tabela periódica, os famosos halogênios. Então a gente tem aqui, ó, o ácido fluorídrico, o clorídrico, o bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico, beleza? Então, nesses casos aqui, né, normalmente são gases, tá? As condições do ambiente. Quando dissolvidos em água, são denominados ácidos, pois eles acabam liberando o íon hidrônio, né, o cátion H+, ou H3O+, que é o que nós vimos na última aula sobre funções inorgânicas, né? A definição do químico Arrhenius, beleza? Então, anota para mim, por favor, para denominar esse tipo de ácido, basta escrever o nome do elemento, né, seguido aí da terminação hídrico, tá? Com uma ou outra variação aí no nome do elemento. Por exemplo, se ele terminar em O, como é o caso do cloro, bromo, tá? Iodo, aí você vai tirar a última letra, tá? Que vai ser a nossa vogal O, e vai conectar o sufixo hídrico, sempre o sufixo hídrico, beleza? E aí você coloca a terminação hídrico, que em água, quando o ácido ionizar, o ânion que ele vai gerar vai terminar em eto, tá? Então olha só, HCl vai ser o ácido clorídrico, conhecido também como ácido muriático no mercado, né? Ou suco gástrico, porque é o ácido que está presente no nosso estômago para ajudar na digestão dos alimentos. HF, fluorídrico, HBr, bromídrico, HI, iodídrico, H2S, sulfídrico, tá? HCN, cianídrico. Então, tá aqui os principais hidrácidos que vão aparecer nos exercícios, beleza? Então, bastante simples aí a nomenclatura dos hidrácidos, tá? Então, recapitulando, todos eles vão terminar em hídrico, beleza? Também podemos chamá-lo de acordo com o elemento aqui mais eletronegativo e a terminação eto. Então, por exemplo, ó, cloreto de hidrogênio, né? Fluoreto de hidrogênio, também é bastante comum, tá? Porque quando você coloca em água, vai rolar o fenômeno químico chamado ionização. Então, o íon que ele vai gerar, o ânion, sempre vai ser chamado com a terminação eto. Então, cloro, cloreto, flúor, fluoreto, bromo, brometo, beleza? Agora, pessoal, para os ácidos oxigenados, acaba sendo mais complexa a nomenclatura, né? Ela acaba sendo muito exigindo muito memorização, tá? Então aqui é que está o que nós aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio com o macetinho do bim capeta não pode ser clonado, né? A gente vai, obviamente, partir para o método de memorização dos principais oxiácidos, os principais ácidos oxigenados, beleza? Bom, uma das maneiras mais simples de dar nome a esses ácidos é a partir do nome e da fórmula dos ácidos padrão, né? Grifa isso no seu material ou anota aí, por favor, de cada grupo da tabela periódica. Então, nesse caso, nesse material objetivo aqui, ele trouxe, né, de acordo com os principais ácidos da tabela periódica, formados por alguns ametais da tabela periódica, beleza? Quando a gente vai para a sala de aula, eu passo para vocês sempre um macetinho lá, o boro,
carbono, depois aqui o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e o cloro. Então o macete fica assim, ó, para você aprender a montar a fórmula dos principais oxiácidos. BIM, capeta, não pode ser clonado, beleza? Fazendo uma referência aí aos elementos centrais, tá? Ao átomo que está no centro da fórmula dos oxiácidos. Aí você coloca hidrogênio do lado esquerdo para todo mundo, porque é ácido, né? São compostos hidrogenados, e oxigênio do lado direito, que a gente está falando de oxiácido. E aí a sequência fica assim, ó, para os hidrogênios. 3, 2, 1, aqui no H e no A3, 3, 2, 1, né? Fazendo aí de cima para baixo. Para o oxigênio fica 3, 3, 3, 4, 4, 3, beleza? E aí, uma coisa importante de se destacar, perceba que todos os nomes terminam em ico. Então, vamos lá, gente, na tabela aí, acompanha por favor, ó. Ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico, fosfórico, sulfúrico e clórico. O que pode acontecer no exercício, né, é ele variar essa nomenclatura. Por exemplo, alguns elementos aí permitem a retirada ou a adição de átomos de oxigênio, dependendo quantos elétrons ele tem na camada de valência, né, pessoal? E aí a gente vai ver os derivados, beleza? Ou pode acontecer também, por exemplo, ele cobrar um elemento que não esteja aqui nessa tabela, como sendo padrão. Ele pode trocar, e é muito comum, por exemplo, na família 7A, ele colocar o bromo no lugar do cloro. E aí você segue a fórmula igual para o cloro, beleza? Segue na montagem da fórmula igualzinho você faz para o cloro. Então, por exemplo, se o ácido clórico é o HClO3, o brômico seria HBrO3, beleza? O iódico seria HiO3. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então percebam que todos os nomes terminam em ico. Uma boa observação aí, hein? A partir deles, acrescentando ou retirando oxigênio, conseguimos a fórmula de outros ácidos oxigenados. Então vamos lá para os seus derivados. Esse esqueminha aqui, pessoal, é de extrema importância você anotá-lo, beleza? Então os ácidos padrão estão aqui no meio, ó. Todos eles terminam em ico, né? O nome do elemento seguido do sufixo ico. Adicionou um átomo de oxigênio, e isso é muito comum para o cloro ou para os elementos lá da família 7A, beleza? Onde o elemento da 7A ele vai ter um NOx elevado, tá? Porque ele tem muito elétron na camada de valência, ele permite essa adição de oxigênio. Lembra que a família 7A pode realizar até 3 ligações covalentes dativas ou coordenadas. Tudo bem, pessoal? Então é muito comum essa adição de um oxigênio, mais O aqui, ó, para elementos da família 7A, beleza? Então, por exemplo, você tem um ácido clórico, então você pode obter aqui o perclórico, você só vai adicionar o prefixo per no nome, tudo bem? Agora, se acontecer a retirada de um oxigênio na molécula do ácido padrão, o nome só vai trocar o sufixo ico por oso. Então, clórico, cloroso. Se o símbolo, a fórmula molecular do ácido clórico, a gente acabou de ver que é HClO3, então do cloroso vai ser HClO2, porque você vai retirar um oxigênio, beleza? Ácido sulfúrico, H2SO4, ácido presente na bateria dos carros. Sulfuroso, H2SO3, beleza? Fosfórico, H3PO4, tira um oxigênio, vai gerar o fosforoso, H3PO3. Ok, pessoal? Alguns elementos ainda permitem a retirada de um segundo átomo de oxigênio, e aí na nomenclatura continua com o sufixo oso, tá? Acrescentando aí no nome, no início, né, o prefixo hipo, ok? Então vamos lá para 7A. O clórico vai ser o HClO3. Volta ali naquela tabelinha que você vai ver que vai ser o HClO3, beleza? Adicionou um oxigênio, vai ter o perclórico, HClO4. Retirou um oxigênio, pessoal, esses derivados é a partir do ico, do padrão, tá? Então, retirei um oxigênio a partir do padrão, aí você tem o cloroso, HClO2, e o hipocloroso, qual seria a fórmula? HClO, ou HClO1. Tudo bem, pessoal? Então, é importante anotar essas derivações aqui, tá? Então, a gente tem um número bem grande aí de oxiácidos, tá? Ou ácidos oxigenados. Então, tá aqui o exemplo, ó. O padrão é que vai te nortear, tá? É aquele que termina em ico. Então, adicionou um oxigênio, fica per e o sufixo ico. Tirou um oxigênio, troca o ico por oso. Tirou um segundo oxigênio, coloca hipo e a terminação oso.
Tudo bem, galera? Beleza, para fechar nossa aula, a gente tem aí uma última nomenclatura seguindo o grau de hidratação, né? E aí a gente utiliza prefixos orto, meta e piro. Muito cuidado para não confundir com a química orgânica, né? As posições lá no anel aromático, orta, meta e para, tá? Muito cuidado porque não tem nada a ver uma relação com a outra. Aqui é orto, meta e piro, beleza? Esses ácidos aí que estão no bincapeta não pode ser clonado, eles também podem ter o seu nome, né? Com o prefixo orto. Esse orto indica um grau máximo de hidratação, ou seja, na própria molécula do ácido, a gente pode ter uma certa hidratação de moléculas de água, né? Então a gente pode retirar moléculas de água de dentro dele. Lembrando que o ácido oxigenado ele apresenta hidrogênio ligado ao oxigênio, então ele apresenta as forças intermoleculares, pontes ou ligações de hidrogênio, beleza? Então é possível retirar moléculas de água. Então, há alguns ácidos que podem ser encarados como provenientes da desidratação, ou seja, perda de água, de outros ácidos. Nesse caso, utiliza-se os prefixos orto, meta e piro, tá? Bom, lembrando que o orto vai ser o mais hidratado aí, pessoal. Então, o ácido fosfórico que está aqui na nossa tabelinha, ó, ácido fosfórico, acompanha aí o cursor do mouse, né? Ele pode ser chamado também de ortofosfórico. É a mesma coisa, tá? É o mesmo ácido, H3PO3. O orto só quer dizer grau de hidratação máximo. Quando você retirar uma molécula de água, ou seja, dentro da própria molécula aconteceu uma desidratação que nós chamamos de intramolecular na química, desidratação intramolecular, ou seja, pode acontecer uma perda de água através de uma ligação de hidrogênio dentro da molécula do átomo, da própria molécula do ácido, né? Então, H3PO4 tira uma água, faz uma subtraçãozinha. 3 hidrogênios menos 2, 1. Fósforo menos nada, fósforo. 4 oxigênio menos 1, 3. E aí você deriva do orto para o meta. Então, o que seria um oxiácido com prefixo meta? Quer dizer que ele foi obtido da desidratação de uma molécula de água partindo do ácido padrão ou do orto, ok? Já o piro, anota para mim, por favor, que o piro, ele acontece da desidratação veja bem o que eu disse, intermolecular, ou seja, entre duas moléculas de ácido, do próprio ácido. Então, você vai ter que multiplicá-lo por 2 no início, tá? Multiplicou ele por 2, tirou uma molécula de água, realizou a desidratação, então vai ficar assim, o orto fosfórico vai gerar o piro fosfórico através do seguinte cálculo. 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio, menos uma água, menos 2 hidrogênios, vai ficar 6 menos 2, 4. 2 átomos de fósforo e aqui 8 átomos de oxigênio, menos 1, 7. A minha dica é a seguinte, pessoal, normalmente o piro, né, o oxiácido obtido do orto, partindo para o piro, ele apresenta uma quantidade elevada aí de hidrogênios e oxigênios, tá? Então fica a dica. Bom, a utilização do prefixo orto, ela é facultativa. Você pode chamar ele de fosfórico ou de ortofosfórico, por exemplo. Beleza? Dá na mesma. E aí o material traz para a gente um pouco da ocorrência e do cotidiano, né, de principais ácidos, né, algumas características. A gente sabe, por exemplo, que o ácido sulfúrico é muito utilizado lá na bateria dos carros, ele é um ácido extremamente corrosivo, ele tem um poder desidratante muito forte, né, ele retira moléculas de água facilmente do organismo, beleza? O ácido nítrico utilizado aí na fabricação de explosivos, de fertilizantes, né, à base de nitrogênio, tá? Responsável também, um dos responsáveis aí pela acidificação da água da chuva, né? Quando você tem muitos poluentes no ar e você tem uma chuva na presença de descargas elétricas de raio, pode acontecer a formação de ácido nítrico e nitroso também, tá? Nessa chuva. O HCl, o famoso ácido muriático, né? Utilizado para limpeza de pisos, de metais também, na famosa decapagem, tá presente no nosso suco gástrico, beleza? O ácido das bebidas gaseificadas, o famoso ácido carbônico, né? Da cerveja, dos refrigerantes, água com gás. O ácido fosfórico, utilizado também muito para fertilizante, para acidulante em alguns alimentos, como goma de mascar, refrigerantes, tá? E também conservante de alimento. O famoso ácido orgânico acético, tá? Presente no vinagre. O ácido fluorídrico, gravação de vidros. Lembra para mim que o ácido, na verdade, de forma geral, os ácidos são armazenados em recipientes de vidro.
Só o ácido fluorídrico, que lá no laboratório, na indústria, ele vai ser armazenado em recipiente de plástico, porque ele tem uma característica de reagir com a sílica que compõe o vidro, tá? Então ele tem que ser guardado em recipiente de plástico. E ele tem um poder de riscar e decompor o vidro, né? E aí ele é utilizado para essa finalidade, fazer gravação de vidros. Vocês já viram aquela codificação que vem nos vidros dos carros, normalmente ali na janela do passageiro, do motorista, vem uma codificação. Essa codificação é feita com ácido fluorídrico, normalmente. O famoso ácido com cheiro de ovo podre, que é o ácido sulfídrico, muito tóxico, liberado aí pela erupção de vulcões. Outro ácido que é extremamente tóxico, né? Que é o utilizado aí em câmara de execução, tá? Que é o ácido aqui das amêndoas, né? Que é o ácido cianídrico, muito tóxico, tá? Libera um gás muito tóxico chamado cianeto, que por sinal a hemoglobina do nosso sangue, que é responsável por transportar oxigênio, ela tem uma afinidade muito grande pelo gás tóxico cianeto, né? Que vem do ácido cianídrico. Beleza, pessoal? Então, uma questão aí de leitura, tá? E ficar atento aí no caso dos exercícios, beleza? Bom, o professor Matheus vai ficando por aqui, tá? Um forte abraço, bons estudos aí para vocês, beleza? E espero que nossas aulas tenham um retorno aí o quanto antes, tá? E passe o mais rápido possível essa época de isolamento social. Saudades de vocês aí, galera. Um beijo.